Olá, meus irmãos, graça e paz a vocês, amém? Bom dia a todos. Desde já eu quero pedir a colaboração e a compreensão. Estou muito gripado, muito resfriado, o nariz está escorrendo um pouco, então se a voz mudar o tom, se eu precisar pausar um pouco mais a fala, peço a sua perseverança para me ouvir nesse breve sermão. Eu lembro, num dia, eu já compartilhei isso no grupo dos jovens de sexta-feira, lembro-me de um dia em que eu estava deitado no sofá, depois do almoço, estava descansando, bem relaxado, e eu recebi uma ligação. E eu atendi, era de uma amiga, na época uma irmã, que congregava na igreja, e ela me disse o seguinte na ligação, preste atenção nisso. Ela falou assim para mim, Vinícius, eu estou aqui na minha frente com um remédio pronta para abortar. Você tem alguns minutos para me dar algum conselho para que eu mude a minha ideia. Estava deitado no sofá, estava descansando do almoço, eu não estava preparado para isso, não me veio na cabeça que daqui a 5 minutos alguém me ligaria a ponto de abortar, e de que, em outras palavras, vocês me entendem, uma vida estava nas minhas mãos. Lembro que eu fiz uma oração de 2 segundos, pedindo sabedoria a Deus enquanto ela falava, e pela graça de Deus, digo isso não para minha glória, não por soberba, mas para a glória de Deus, aquela moça não abortou. E depois de algum tempo, ela me apresentou a filhinha dela e eu pude pegar no colo, pude abraçá-la. Meus irmãos, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade onde os conselhos existem e onde o dia mau chegará para todos nós. E se hoje você está na posição de conselheiro, certamente haverá o dia em que você estará na posição de aconselhado. Portanto, não devemos desprezar a Igreja do Senhor. Não devemos desprezar o conselho dos irmãos. Há poder nisso e Provérbios diz que há sabedoria mora nos muitos conselhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque 1 Pedro, e eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro é uma carta em que, basicamente, um pastor está aconselhando a irmãos que estão sofrendo perseguição por conta da sua fé. E aí a pergunta que eu te faço nesse início de pregação é o seguinte, tente imaginar que hoje, quando o culto acabar, um irmão vai te procurar no corredor da igreja e ele vai dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, hoje eu estou decidido a abandonar a fé. Eu tenho sido pressionado pelo meu tempo, a minha família tem me pressionado, no meu trabalho eu tenho sido encurralado, eu tenho me sentido envergonhado da fé que professo, eu vou desistir. Você tem alguns minutos para me dar um conselho. O que você diria para esse irmão, para essa irmã? Se a fé de alguém dependesse do seu conselho hoje, após o culto, o que você diria para essa pessoa? Quais seriam as palavras de ânimo, de exortação, que você poderia trazer a esse coração atribulado e aflito? Perceba, eu não estou dando um exemplo muito impossível. Eu não estou trazendo uma história de que provavelmente nunca vai acontecer. É provável, talvez, que isso aconteça literalmente hoje após o culto, que a partir da EBD, a partir da pregação, algum irmão tenha ascendido para um pecado específico e está agora com o coração inquieto e vai te procurar depois do culto. Talvez algum irmão chegou aqui no domingo pela manhã, cabisbaixo, triste e desanimado com a caminhada da fé. E ele está a ponto de desistir. E ele disse, hoje eu vou para a igreja para me encontrar com aquele irmão ou com aquela irmã, dependendo do conselho dela. O que você diria para esse irmão? 1 Pedro é um manual de fé para aqueles que querem ser bons conselheiros. Aqui nós encontraremos um pastor
sabendo exortar e encorajar irmãos que estão a ponto de desistir e de continuar com que irmãos perseverantes se mantenham firmes na fé. Mas 1 Pedro não é só para que forme bons conselheiros, mas é para você hoje, que está com o coração angustiado. E a pergunta que devemos nos fazer é: Pedro sabe que esses irmãos aqui estão atribulados, estão sofrendo perseguição, não física ainda. Daqui a uns próximos, mais ou menos, 3 anos, 2 anos, esses irmãos começariam a sofrer perseguições fisicamente. Mas, por enquanto, aqui nesse contexto de 1 Pedro, os irmãos estão sofrendo perseguições de calúnia e injúria por professarem a fé. A pergunta é: como Pedro, então, vai encorajar esses irmãos? Como Pedro, ele vai começar introduzindo o seu aconselhamento. Como isso pode ser aplicado a nós? No verso 1 e no verso 2 do capítulo 1, Pedro vai nos lembrar da nossa identidade. Ele vai falar de que somos peregrinos, de que somos eleitos e de que somos coparticipantes da salvação que foi produzida por Deus desde a eternidade. Meus irmãos, como Mateus iniciou a EBD dizendo, é fundamental para a nossa fé sabermos de onde viemos e para onde vamos. Sem isso, sem esse pano de fundo de não sabermos de onde estamos vindo, o que Deus tem feito através de nós, do seu povo, então, nós iremos falhar. Peço novamente a sua atenção aqui. Sei que é difícil competir com a atenção das crianças aqui da igreja, algumas mais agitadas que outras, mas que vocês se mantenham firmes, prestando atenção no sermão. Pedro, então, vai dizer, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Até aqui e amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoe essa pregação breve pela manhã, mas que seja uma pregação profunda aos corações aqui presentes. Que mesmo com as minhas limitações físicas e até mesmo espirituais, intelectuais, eu não venha a ser empecilho para que a Tua palavra cumpra o Teu propósito aqui hoje. Alcance os corações, edifique a fé, exorte aqueles sonolentos, encoraje os perseverantes, console os abatidos e que a Tua palavra possa encontrar morada. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há mais ou menos 450 anos antes de Cristo, houve um homem, dramaturgo grego, gostava muito da drama, ele trabalhava com isso, ele produzia isso. E em um de seus escritos ele disse o seguinte: para mim, fosse melhor que eu nunca viesse à existência. Eu estou parafraseando. Repare o que ele disse. Para mim, fosse melhor que eu nunca viesse à existência. E se, por acaso, eu viesse, seria melhor que eu morresse em meu parto. Um dramaturgo grego, há 450 anos antes de Cristo, disse isso. Homens de Deus, pastores da nossa época, eles dizem que, ainda hoje, nós vivemos uma epidemia da desesperança. Basta olharmos para o lado, seja na nossa família, na nossa casa, até mesmo na igreja, no trabalho, convivemos com pessoas que constantemente estão desesperançosas. Constantemente ouvimos sobre pessoas que perderam o prazer de viver, o sentido da vida. Elas não sabem o que fazer. Elas não têm esperança. Elas não têm o que olhar para amanhã e com que o coração se alegre e se firme. Essa desesperança não é só um desafio para aqueles que nos cercam, mas a desesperança é um desafio para o nosso coração. Convivemos com um coração que faz planos e que tem sonhos frustrados, planos não concretizados. Sei certamente que há irmãos aqui que hoje estão me ouvindo e que sonham com determinadas coisas que ainda não alcançaram
e que a luta com a desesperança e a desconfiança na bondade de Deus é um grande desafio. Pedro, ele sabe que os irmãos daquela época também estão passando por isso. E não é à toa que ele vai iniciar falando sobre a esperança. Do verso 3 ao verso 5, dentro de uma grande frase que no grego vai do verso 3 ao verso 9, é uma única frase grande, mas de que ele reserva esses primeiros momentos do seu verso 3 ao verso 5, para falar sobre a esperança. Isso não é à toa. Pedro, como um pastor habilidoso na palavra, aquele que andou com o próprio Senhor, não é à toa que ele começa a falar sobre esperança. O meu coração e o seu coração precisam de esperança. Não uma esperança infantil, não uma esperança tola e boba, não uma esperança em algo material, em algo superficial, que amanhã deveremos colocar a esperança em outro lugar. Mas Pedro aqui, ele vai tratar sobre aquela esperança que é resultado de uma nova vida num novo reino. Ele vai começar falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, nessa época em que Pedro está escrevendo a carta, havia uma grande cultura nos escritores, de que quando eles começavam as suas cartas, provavelmente eles iniciavam elogiando aqueles destinatários. Você vê isso naqueles que produziam os gregos. Você vê isso em outras culturas. Era uma cultura da época. Era algo praticado naquele tempo. Quando você começava a escrever, nos seus primeiros versos, você elogiava os destinatários, como quem preparava os corações para que depois você viesse com uma martelada ou uma marretada. Pedro aqui, ele não apela elogiando os irmãos. Paulo faz isso em outras cartas, mas Pedro, intencionalmente, sabendo do contexto que estava acontecendo, ele começa bendizendo o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira aplicação dessa manhã é o seguinte: se você está na posição de aconselhar alguém, a pior coisa que você pode fazer é aconselhar essa pessoa voltando o conselho para ela mesma. No final de tudo, você parecerá um coach. Você será alguém praticando a autoajuda. Você até terá boas intenções, mas no final você falhará como um conselheiro cristão. Porque, como Pedro, devemos iniciar os nossos bons conselhos, não tentando puxar algo de dentro para fora dos irmãos, mas trazendo eles para o louvor, bendizendo o Senhor. E é o que ele faz. Ele começa louvando a Deus. Irmãos, nossa vida deve ser uma vida que, primeiro, glorifica o Senhor e que, segundo, é uma vida que aconselha os irmãos a buscarem o louvor a Deus. E por que ele faz isso? Ele tem uma justificativa. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui há algo maravilhoso. Pedro aqui está dizendo que nós nascemos de novo. Nós recebemos uma nova vida em Cristo. O Evangelho é a inauguração de um novo reino, de uma nova vida, mas também de uma nova esperança. Mais à frente na carta ele vai dizer que nós vivíamos numa maneira vazia de viver. Dentro disso, nós éramos daqueles que vivia dentro de uma esperança morta, vazia, rasa, superficial. Nós corríamos de um lado para o outro, procurando em que nos segurarmos, em que confiar o coração. Mas agora ele traz uma notícia: vocês foram regenerados, vocês receberam uma nova vida, para uma nova esperança. Há um propósito. Deus não só nos regenera com um fim em si mesmo. Deus não só nos traz para a igreja e muda o nosso coração e os nossos desejos, mas Ele muda a maneira como enxergamos a vida e o pós a morte. Existe uma diferença. Pedro está dizendo: vocês receberam a nova vida em Cristo para terem uma esperança viva. Cristão, não é uma opção ter uma esperança morta. Cristão, não é uma opção colocar a esperança última de todas as coisas da sua vida naquilo que é passageiro e transitório. Você se alegra com uma promoção no trabalho? Eu também. Você se alegra com uma aprovação num concurso? Eu também. Você se alegra com a notícia da chegada de um novo membro na família? Eu também.
Mas a nossa última alegria, a nossa esperança final, deve ser o fato de que um dia estaremos com o Senhor na glória. Isso precisa mexer com a nossa fé. Essa não é aquela esperança que nós sabemos na mente, deitamos no sofá e ficamos esperando a vida passar. De acordo com a teologia de Pedro, a esperança viva é uma esperança na glória que virá, mas é uma esperança que influencia a maneira com que vivemos hoje. Ela não é uma esperança que eu coloco debaixo do braço e vivo a minha vida debaixo do sol de uma outra maneira. Ela é uma esperança que aquece o meu coração, incendeia a minha mente, e então eu posso viver a minha vida dentro da cultura que eu estou. Eu posso ir para uma segunda-feira no meu trabalho, cheio da esperança de que um dia estarei com o Senhor na glória. Cristão, pregue isso para o seu coração. Não seja o mais desanimado entre aqueles que vivem com você. Não seja aquele mais desesperado, sem saber o amanhã. Nós não somos esse povo. Nós temos uma esperança viva. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos o que nos espera. Não devemos permitir com que o medo, a incredulidade, a insegurança do amanhã domine o nosso coração. Nós somos o povo da esperança viva. E essa é a vontade de Deus para nós. Se eu estivesse nessa época, recebendo essa carta, eu perguntaria para Pedro, Pedro, mas afinal, o que pode fazer com que a minha esperança seja viva? O que me diferencia de um grego? O que me diferencia de um gentil pagão? Ele também tem esperança. Ele também se alegra debaixo do sol. Mas o segredo está de que a nossa esperança, a base dela, o que sustenta a nossa esperança, não é um conto de fadas, não é uma fábula. Nós não inventamos uma esperança como alguns dizem, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e que eles queriam viver por uma esperança que era uma mentira. Isso não é possível. Aqueles homens estavam a portas trancadas, com medo. Aquelas mulheres foram num domingo de manhã visitar o sepulcro para colocar panos novos. Mas algo de diferente aconteceu. E é isso que nos difere de toda a humanidade. Isso não é arrogância. Isso não é soberba. A nossa mensagem, a nossa pregação é uma mensagem diferente. Nós cremos num Deus que a morte não pôde o conter. Nós cremos num Deus que o sepulcro foi rolado sozinho. Nós cremos num Deus que apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Nós cremos para aquele que disse que um dia voltaria. A nossa esperança, ela não é vazia, porque ela é uma esperança viva, baseada na ressurreição do Senhor Jesus. Isso precisa aquecer o seu coração. Hoje, coração atribulado. Hoje, coração angustiado. Olhe para o túmulo vazio. Não olhe para o pregador. Não olhe para o irmão que está do seu lado. Hoje, olhe para o túmulo vazio. Olhe como os discípulos, iletrados, homens simples, medrosos, temerosos com a vida, passaram e ganharam todo o mundo antigo. Por que eles fizeram isso? Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Porque João Batista perdeu a cabeça? Porque os discípulos sofreram o que sofreram? A esperança é uma esperança viva e não uma esperança vazia. Ele vai dizer, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele vai continuar, nós não temos somente uma esperança viva, mas nós também temos uma herança. Cristão, existe uma vida do outro lado te aguardando. Existe algo tão poderoso que Paulo vai dizer que os sofrimentos dessa vida, comparado com essa glória vindoura, são sofrimentos momentâneos, leves. Olhe hoje para a sua vida. Olhe hoje para o que aflige o seu coração. É um emprego? É um concurso? É uma casa própria? É um carro novo? É uma moto nova? Meu irmão, o que aflige o seu coração nessa manhã? Qual é o seu medo? Qual é o motivo da sua desesperança?
Por que viver correndo de um lado para o outro, quando você pode contemplar um túmulo vazio pela manhã, em que aquele homem não estava mais lá? Eu pergunto a vocês, o que nessa vida pode pesar com o fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos? O que mais pode pesar? Tente colocar numa balança. O que mais pode pesar do que o Senhor da glória se fazendo carne, vencendo a morte e agora dizendo que um dia voltaria? O que mais pode pesar? É um amigo do trabalho que te persegue? É um familiar que não te deixa em paz? É uma situação que você tem vivido hoje, é uma doença. O que mais pode pesar? Coloque no peso da balança da glória eterna e da graça vindoura e tente ver o que pesará mais. Cristo é suficiente. A graça vindoura é incomparavelmente melhor do que o que passamos e vivemos hoje. Independente da tribulação, independente do que esteja te afligindo, existe algo tão poderoso que nós nem sequer conseguimos mencionar e mensurar o tamanho. Pense que daqui a pouco, e aqui eu não quero pregar uma tragédia, aqui eu não quero trazer medo para você, mas pense que provavelmente, ou melhor, melhorando, pense que possivelmente você pode sair desse culto e você pode ter o seu último culto da sua vida. Pense que você pode morrer, mas você pode sair com a certeza de que existe algo poderoso te esperando do outro lado. Nós não somos daqueles que enfrentamos a morte com medo. Nós não somos daqueles que olham para o vale da morte e ficam temerosos. Nós podemos crer. Cristo ressuscitou. Essa mensagem precisa trazer vigor para a sua fé. Essa mensagem, ela está colocando um banner estampado. Você não pode ficar balançado com qualquer coisa que te acomete. Você não pode ficar desesperado com qualquer notícia. O Senhor venceu a morte e agora a nossa esperança é viva. E ele conclui, o verso 4, dizendo: para uma herança que jamais poderá perecer. Aqui o sentido é, a morte não pode alcançar essa herança. Macular-se, o mal não pode manchar essa herança. Ou perder o seu valor, o tempo não pode desgastar essa esperança. Essa herança, ela é livre do mal, livre da morte e eterna. Se isso não consegue aquecer o seu coração, ou pelo menos te fazer pensar naquilo que te espera do outro lado, eu não sei mais como Pedro poderia apelar para o seu coração. Ele simplesmente está falando da esperança que nos move. Olhe para uma pessoa desesperançosa. Olhe para como ela levanta da cama. Olhe como ela enxerga a sua rotina de trabalho. Olhe como ela vai dormir. É uma pessoa completamente vazia, sem propósito de viver. Cristão, por que você vive isso? Cristão, por que você passa por isso? Não permita com que você viva uma vida debaixo do sol, como se Deus não existisse. Ele venceu a morte. Deixe com que isso aqueça o seu coração. Se permita entrar no túmulo vazio e contemplar aquela pedra rolada. O seu coração será aquecido pela graça vindoura. Nós somos uma fumaça, estamos passando. Eu lembro que ontem eu acordava para ver bananas de pijama, e hoje eu já estou preocupado com o casamento, e amanhã eu estarei preocupado com os netos, se Deus quiser. E a vida passou e a vida acabou. Nós somos uma fumaça, a sua vida está se esgotando. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, como Pedro abre a sua carta. Nós não somos desse lugar, nós devemos viver lá fora, entre aqueles desesperançosos, para que eles olhem para nós e nos perguntem o porquê vocês vivem como vivem. Por que a esperança de vocês não vão? Por que a esperança de vocês não está em coisas transitórias?
Eles precisam nos perguntar, eles precisam olhar para nós, como um pastor disse pregando essa carta, eles precisam olhar para nós e ver que nós somos parecidos com alienígenas. Nós não somos desse mundo. A nossa fé é diferente, a nossa esperança é diferente. A maneira que comportamos diante de uma notícia ruim é diferente. A maneira que aconselhamos alguém precisa ser diferente. Essa esperança, ela influencia não só aquilo que viveremos um dia, mas o hoje, como vamos nos comportar na cultura atual. Ele vai dizer sobre a esperança, que ela não pode nem perecer, nem se macular e nem perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, eu vou repetir, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus. Cristão, o que te protege é a sua fé. O que te protege não é a sua conta bancária. O que te protege não é se o dia aconteceu como você planejou. O que te protege não é o seu carro novo, nem os seus sonhos que podem ser realizados. O que te protege é a sua fé. E mais nada. É a fé em Deus, de que um dia estaremos com Ele, no Filho do Senhor, que é Jesus Cristo. A sua fé te protege. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Cristão fraco, cristão deprimido, cristão abatido, você é protegido pela sua fé. As circunstâncias atuais, elas não são definitivas, elas não dizem o seu fim. A sua fé te protege até o último dia, até a salvação prestes a ser revelada. A sua fé é o meio com que Deus usa para proteger você durante a caminhada. Eu gostaria de encerrar essa pregação dizendo que a desesperança, ela vai voltar a bater a nossa porta. A desesperança, ela vai novamente tentar entrar em nosso coração, diante de um plano frustrado, diante de uma situação inesperada, dos de repentes da vida, diante das circunstâncias adversas. A desesperança, ela tentará encontrar morada em nosso coração. E como nos defendemos e lutamos contra ela? Com a esperança da glória vindoura e a fé no Senhor Jesus, que nos protege até a salvação ser revelada. Use a fé ao seu favor. Use a fé ao seu favor. Provavelmente, se um coach estivesse no meu lugar, ele iria por um outro caminho. Ele falaria sobre outras coisas. E até mesmo o Vinícius, na tentação de trazer algo inovador, poderia falar sobre coisas novas. Mas eu não tenho um remédio novo. Eu não tenho uma novidade do século 21. O que eu tenho é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Papais e mamães, vocês querem um lar forte? Vocês querem uma família forte, firme em Deus? Cultivem a fé em casa. Cultivem a glória da graça vindoura. Feche os ouvidos, feche as portas para tudo aquilo que tira os seus olhos, tira os olhos da sua família, de Jesus Cristo. Eu quero encerrar lendo uma reflexão de Spurgeon sobre a esperança. Ele vai dizer o seguinte: sua cabeça pode estar coroada com problemas espinhentos agora, mas ela usará uma coroa de estrelas em breve. Sua mão pode estar cheia de preocupações, logo ela tocará as cordas das harpas do céu. Suas vestes
podem estar sujas de poeira agora, mas elas ficarão brancas aos poucos. Espere um pouco mais. Quão desprezíveis parecerão nossos problemas e provações quando olharmos para trás. Olhando para eles aqui, nessa perspectiva, parecem imensos, mas quando chegarmos ao céu, iremos então, com alegria arrebatadora, relembrar os labores de nossos pés. Nossas provações parecerão então aflições leves e momentâneas. Prossigamos com ousadia, porque se a noite nunca foi tão escura, amanhã virá. Isso é mais do que aqueles que estão trancados na escuridão do inferno podem dizer. Você sabe o que é viver no futuro, viver na expectativa, antecipar o céu? Bem-aventurado cristão, por ter uma esperança tão certa e tão consoladora. Pode estar tudo escuro agora, mas logo haverá luz. Tudo pode ser provação agora, mas em breve tudo será alegria. O que importa, se ao anoitecer pode vir o choro, quando a alegria vem pela manhã. Cristão, a alegria vem pela manhã. Nós somos o povo da esperança viva. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o nosso problema não é a falta de recursos.